Olá pessoal, então vamos dar continuidade à nossas aulas de pacientes especiais, nossa matéria de pacientes especiais. No final da aula passada a gente viu alguns grupos que a gente caracteriza esses pacientes com necessidades especiais. Agora a gente vai aprender quais são os pacientes que se enquadram nesse grupo aí que a gente aprendeu no finalzinho da aula passada. Então vamos começar ali com pacientes com distúrbios de inteligência. Quem são esses pacientes com distúrbios de inteligência? São os pacientes superdotados e os pacientes com deficiência mental com QI baixo, tá? Então, quem são esses pacientes superdotados? São os pacientes que possuem um QI mais elevado, tá bom? São pacientes que são extremamente inteligentes, têm uma inteligência acima da média, acima do normal, tá? O que causa essa superdotação no paciente? A hipoxemia cerebral. O que é essa hipoxemia cerebral? É a baixa passagem de oxigênio para o cérebro. Então, é levado pouco oxigênio para o cérebro do paciente. Isso é diagnosticado no início de vida do paciente, tá? Quando ele nos primeiros anos de vida do paciente, tá bom? Então, essa dificuldade de levar oxigênio para o cérebro do paciente acaba causando essa hipoxemia cerebral, beleza? Quais são os sinais dessa superdotação? Instabilidade motora, tá? O paciente muitas vezes tem dificuldade de configurar alguma coisa ou de escrever, enfim, qualquer coisa motora. Irritabilidade explosiva, são pacientes que ficam bastante irritados e possuem pés chatos. O que são pés chatos? Aparência daqueles pés de pato, os pés são mais gordinhos, muitas vezes os dedos são juntos, essas são algumas características físicas, tá? Muitos dos pacientes que têm um QI elevado possuem canhotismo, ou seja, são canhotos, escrevem com a mão esquerda. Por isso que tem muitas pessoas que falam que pessoas canhotas são pessoas mais inteligentes, tá? Então, também é uma característica. Possui escrita invertida. Pacientes canhotos geralmente escrevem de uma forma diferente, né? Eu já vi canhoto que escreve caderno de cabeça para baixo. Então, enfim, uma característica. Leve estrabismo divergente no olho esquerdo. Então, o olho esquerdo é um pouquinho estrábico, é um pouquinho mais para o lado ou mais para dentro, ou indifere do lado que é, mas tem um pouquinho de estrabismo no olho esquerdo. Problemas de desenvolvimento físico. Então, o desenvolvimento físico desses pacientes é um pouquinho mais tardio, tá? Aprendem a andar mais tardiamente, ou muitas vezes também bem mais rápido do que a idade normal. São inteligentes, curiosos, aprendem quase tudo sozinhos, são desconfiados, inquietos, desequilibrados, forte sentimento de superioridade, despreza aquelas pessoas que têm um QI um pouquinho mais abaixo ou normal, porque eles são muito mais inteligentes, tá? Seu plano afetivo e emocional é conturbado, tá bom? E como a gente classifica esses pacientes com QI mais baixo? Então, são aqueles pacientes que possuem funcionamento intelectual deficitário abaixo do considerado normal, que surge do período de desenvolvimento. São aqueles pacientes que têm uma inteligência um pouquinho mais abaixo daquilo que é considerado normal para a sociedade ou para a medicina, tá bom? Então, vamos lá para a parte que é importante para a gente na parte odontológica. As doenças orais desses pacientes. Então, quais são os problemas bucais mais comuns? A cárie. É muito comum o paciente que tem problema mental ter cárie. Por quê? O fluxo salivar do paciente diminui, tá? Devido ao uso de medicamentos. Então, ele toma bastante medicamento que faz com que a produção de saliva seja baixa ou seja pouca, ou muitas vezes nenhuma, causando a xerostomia, tá? Eles fazem bastante uso de alimentos pastosos e alimentos açucarados, então alimentos ricos em açúcar, esses pacientes têm bastante estresse, tá? Esse estresse faz com que aumente a frequência de cárie. Por quê? Modifica o pH. A gente tem um pH bucal, que o pH são 3. Ou ele pode ser ácido, ou ele pode ser básico, ou ele pode ser neutro. Então, nosso pH está normal da boca ali, esse pH é elevado, né, devido à presença de bastante alimentos açucarados e baixa produção de saliva, o pH fica ácido, ou seja, ele aumenta, ele fica ácido, que vai acabar causando bastante cárie no paciente, tá? Então, ele possui hábitos também de roer unhas, que a gente chama de onicofagia, tá? Chupa um dedo ou chupeta, e são respirador bucal. O que é respirador bucal? São pacientes que respiram pela boca, tá? Não respiram pelo nariz, ou respiram mais pela boca do que pelo nariz, podendo causar adenoide, tá bom? Então, esse fato do paciente ser respirador bucal, respirar mais pela boca, causa vários problemas bucais e vários problemas sistêmicos no paciente também. Tem muitos pacientes que têm que usar aparelho ortodôntico devido ser respirador bucal, tá bom? Então, causa bastante problema no paciente também.
A litose, o que é a litose? O mau hálito no paciente também. Esses restos alimentares acaba causando problemas gastrointestinais no paciente, porque ele não tem uma boa mastigação, ele não mastiga de forma correta ou da quantidade de vezes que é necessário para triturar o alimento, para o alimento chegar no nosso estômago ali, ele tem que estar bem triturado para a sua digestão ser bem feita e feita de maneira correta, tá? Então, esses restos alimentares, esses problemas gastrointestinais que é causado devido à falta de mastigação certa ou correta, acaba causando mau hálito no paciente. Também, muitas vezes, a deficiência da higienização do paciente, tá? A língua do paciente geralmente é lisa e vermelha. Nossa língua, ela não é lisa, ela é áspera. Por quê? A gente tem presença de papilas gustativas. Então, essas bolinhas que a gente tem na língua são as papilas gustativas, papilas gustatórias, que dá pra gente a sensação do sabor dos alimentos, tá? Então, eles não têm essa papila aí, geralmente são lisas ou tem pouca papila gustativa gustatória. Então, acaba dificultando a sensação de sabor dos alimentos, tá? Possui uma dieta não balanceada, com deficiência de vitamina, anemia e baixa imunidade. A gengiva, devido ao uso de anticonvulsivantes, que é a medicação que eles tomam, acaba causando um crescimento da gengiva. Lembra na aula de periodontia que a gente viu pacientes com sorriso gengival, a gengiva muito grande ao sorrir e o dente pequeno? Então isso aí é uma gengiva crescida, que é causada devido ao uso de medicação, tá? Anticonvulsivantes, que são desses casos de pacientes. Ali no slide de vocês fala, não é raro a guna por estresse. O que é guna? A guna é o problema periodontal, tá? É uma classificação dos problemas periodontais. Então, o paciente ele não vai ter uma boa higienização, então vai acabar causando problema periodontal. Vocês, no slide anterior ali eu falei para vocês os restos alimentares que ficam ali, acabam causando a presença de placa bacteriana, que acaba causando e virando ali um problema periodontal. Então, a presença de guna é muito normal, tá? Então, temos aí também agora a classificação dos pacientes com desvios sociais e psiquiátricos. Então, quais são esses pacientes com desvios sociais e psiquiátricos? São pacientes, por exemplo, alcoólatras, pacientes dependentes de álcool, tá? Então, esses pacientes, nós temos que evitar o seu atendimento na parte da tarde, final da tarde, no início da noite, então nosso final de expediente. A gente tem que evitar o atendimento desses pacientes, tá? Porque muitas vezes eles já fizeram uso de álcool durante o dia, ele vai acabar causando problema no nosso atendimento, tá? Por quê? O órgão mais afetado desses pacientes aí é o fígado, tá? Que vai causar cirrose hepática. E a nossa anestesia, por exemplo, ela é absorvida ali no fígado, tá? Então, ela vai acabar sendo eliminada ali, tem essa absorção no fígado, no rim, que vai, devido a esse problema dele de cirrose do paciente alcoólatra, geralmente o paciente alcoólatra tem problema de cirrose, afetou o fígado. Então, como que a gente vai ter uma boa excreção ou absorção do anestésico se ele é absorvido ali no fígado, né? Então, vai ter problema na nossa cadeira odontológica, tá? Então, esses pacientes são bem chatos, eles são bem estressados, eles se atrasam, eles não respeitam o horário de atendimento, acabam se tornando pacientes agressivos. Então, a gente tem que estar ciente que esses pacientes são um pouquinho mais agressivos, não ao ponto de bater em alguém, mas são pacientes que se estressam com mais facilidade. Você tem que explicar muito bem o que você vai fazer no paciente, porque o paciente pode ficar nervoso devido a um medo, e tem que sempre estar ciente de que tem que ser atendido esse paciente na parte da manhã, do início do expediente, e orientar esse paciente a não fazer uso de bebidas alcoólicas antes de vir para o atendimento, tá? Tem que sempre deixar ciente para ele que a vida dele está em risco se a gente atendê-lo com ele feito uso de álcool, tá bom? Então, eu deixei ali uma parte bem grifada para vocês no slide. Quando estão nesse estado, não deve atender, não convém atendê-los, tá bom? Quais são as manifestações bucais que apresentam nesses pacientes alcoólatras? Xerostomia transitória. O que é xerostomia? É a falta de saliva na boca. Então, a produção salivar é diminuída até a zero. Então, a produção de saliva ali é bem baixa ou nenhuma, tá bom? O aumento das glândulas parótidas devido à cirrose e desnutrição. Então, as glândulas parótidas, aquelas glândulas que vão produzir a saliva,
aumentada, ela cresce de tamanho. O fato dela aumentar não quer dizer que ela vai produzir mais saliva, pelo contrário, ela aumenta, ela incha, ela acaba diminuindo ali essa produção de saliva, por isso que vai causar xerostomia. Presença de queimaduras na boca também. Por que queimadura? Porque o álcool, ele vai acabar causando queimadura na boca, porque a nossa boca, nossa parte ali de dentro da boca, nossa parte intraoral, ela é bastante sensível, né? Então o álcool pode causar queimadura, causar bastante ulcerações aftosas, ou seja, bastante afta no paciente, tá? Má higienização do paciente, ou muitas vezes nenhuma higienização do paciente, tá bom? Porque paciente que é alcoólatra, muitas vezes não tem o hábito de higienização ou tem uma má higienização, tá? Como que deve ser a conduta de atendimento desse paciente? A gente tem que evitar indiferença no nosso paciente, evitar julgar o nosso paciente. Nós não estamos com o direito de julgar qualquer tipo de paciente, qualquer tipo de pessoa, independente da nossa ser nosso paciente ou não. Não nos convém julgar, nós não somos juízes, nós somos profissionais da área da saúde. Então nós não temos que julgar o porquê o paciente faz uso de álcool, porque ele é assim, tá? Então convém a gente atender o paciente de forma adequada, correta e saber o momento de abordar esse paciente. Então, se o paciente perceber que a gente está julgando, olhando para ele de forma diferente, ele vai ficar irritado, vai ficar estressado, não vai deixar fazer atendimento, ou vai ficar agressivo, ou vai ficar nervoso. Então, evitar julgamento desse tipo de paciente, tá bom? Temos também os pacientes toxicomânicos. O que é isso? São pacientes que fazem uso de drogas, tá? O que leva alguém a fazer uso de droga? Geralmente o paciente ou a pessoa que se adere a esse tipo de hábito de usar droga, porque ela quer fugir da sua realidade, né? Para tornar alguém mais corajoso. Então, muitos pacientes ou muitas pessoas entram nesse mundo porque tá passando por algum problema pessoal, familiar, não sei, enfim, qualquer problema, que acabam se refugiando à droga para poder acabar esquecendo do problema por um determinado momento, por um determinado tempo ou por algum dia, enfim, não sei o que leva. Mas, geralmente, pacientes que aderem a esse mundo das drogas é porque está passando por algum problema e quer acabar esquecendo por um determinado momento, tá? Quer ter uma sensação de prazer para esquecendo desses problemas por um tempo. Então, esses pacientes geralmente são os pacientes que fazem uso de cocaína e que é muito usada depois de eles ingerirem um álcool. Então, pacientes alcoólatras geralmente podem fazer uso de cocaína também, tá? Então, a gente tem que estar muito ciente disso, tá? E estar atento, porque a gente não pode atender esses pacientes se ele vir drogado por consultório. Isso pode acabar causando uma excitação no paciente que vai acabar causando uma depressão, que pode levar o paciente a ter uma parada cardíaca, uma overdose na nossa cadeira. Por exemplo, o paciente vem drogado para fazer o atendimento, ou o paciente vem alcoolizado, a gente insere o anestésico no paciente, pode levar o paciente a ter uma overdose na nossa cadeira, tá? Devido à parada cardíaca ali, porque a gente está injetando uma droga no paciente. O anestésico é uma droga. Qualquer tipo de medicação, de remédio, é uma droga. Então, a gente vai acabar inserindo, uma droga no paciente. Se ele já está drogado com cocaína ou com álcool, pode acabar causando uma overdose no paciente, tá? Então, tem que estar muito atento a isso. A parte de interesse odontológico desses pacientes, o que nos convém? Observar lesões na cavidade oral do paciente causado pela droga, pode causar necrose ali na boca do paciente, tá? Bruxismo. O que é o bruxismo? É quando o paciente tem o hábito de ranger os dentes, acabam diminuindo o dente, vai serrando os dentes ali. Por que o paciente que usa droga geralmente tem bruxismo? Porque eles são dependentes, ficam nervosos, ficam ansiosos querendo usar a droga. Acaba causando esse lixamento do dente, esse ficar esfregando um dente um no outro, tá bom? Devido a essa ansiedade, essa vontade de querer usar a droga, tá bom? Outra característica também que é bastante evidente, ressecamento e mordiscamento dos lábios. O paciente fica nervoso, fica mordendo os lábios. É normal também e é bastante visível isso no paciente, tá bom? Xerostomia também. O que é isso que eu falei pra vocês? Não tem produção de saliva na boca, tá? Então, xerostomia. Lesões que podem vir a tornar o câncer bucal. Então, pacientes que fazem uso de tabaco ou pacientes que fazem uso de droga, pacientes que fazem uso de álcool, tem bastante tendência a ter câncer bucal, tá?
tem presença de várias cáries, gengivite, tártaro, presença de guna, devido à perturbação psicológica aguda que a gente viu um pouquinho anterior aí no slide falando de alcoolismo, tá bom? Esses pacientes geralmente são ansiosos, depressivos, com ideias suicidas, desconfiados, desconfia de tudo que você vai fazer na boca dele. Você tem que explicar, falar, mostrar. Igual você está atendendo uma criança, você tem que mostrar o que você está fazendo no paciente, tá? Eles possuem instabilidade motora, geralmente não consegue segurar, fica tremendo ali, porque são dependentes, precisa da droga para ficarem, segundo eles, sadios, tá bom? Tem tremores na língua e na mandíbula, então a língua fica mexendo o tempo todo, que dificulta muito o atendimento. A mandíbula fica tremendo também, porque eles têm essa ansiedade, tá? Que vai acabar atrapalhando o nosso atendimento, o nosso rendimento. Esfregam o nariz frequentemente, que pode gerar sangramento, porque eles têm o hábito de cheirar, né? Então cheira o pó, eles acabam depois de ficar esfregando, que machuca, sangra, fica vermelho ali. Tem dificuldade de engolir e de respirar. São sensíveis à luz, que pode gerar ataque epilético no paciente. Então, ele tem muita dificuldade de engolir e de respirar. Então, vocês, TSBs, quando forem sugar, tem que estar bastante atento, sugar com bastante cuidado. Fica sempre no cantinho da boca aqui, porque isso pode causar uma dificuldade de respiratória no paciente também, tá? A presença do sugador ali na boca do paciente. A luz da cadeira não pode ficar em contato com os olhos do paciente, tem que ser sempre focado a boca, porque eles podem ficar nervosos, acaba causando um ataque epilético na cadeira, tá bom? Atenção, TSBs. Os instrumentais que podem cortar, ou seja, os instrumentais pérfuro-cortantes, devem ficar fora do alcance desses pacientes, tá? Então, vocês, TSBs, devem estar atenta para aspirar secreções, as águas vindas da alta rotação e cuidados em não provocar náuseas e vômitos, pois o viciado é muito sensível, ou seja, ele tem dificuldade respiratória, como eu acabei de falar para vocês. Então, bastante cuidado ao sugar do paciente, tá bom? Às vezes o paciente vem drogado para o consultório, para que a droga alivie a dor de dente que estão sentindo. Muitos pacientes estão com dor, acabam se drogando para vir procurar o atendimento, porque acaba não sentindo mais a dor quando estão drogados. Então, usam a droga e vem para você tirar ou resolver o problema deles. Então, a gente tem que estar atento a isso também, porque não pode atender o paciente se ele está drogado, tá bom? As moldagens que vocês vão fazer nesses pacientes merecem certos cuidados, pois estimulam náusea e vômito. Então, a moldagem tem que ser bem cuidadosa, porque causa náusea e vômito dos pacientes, tá bom? Também nesse grupo de paciente, mais na parte que fala da parte da psiquiátrica ou da parte da psiquiatria, nós enquadramos também os pacientes autistas, tá? Então, o autismo infantil, sob o nome de distúrbios autísticos de contato afetivo. O que é isso? É um quadro que caracterizou por autismo extremo, obsessividade, estereotipias e ecolalia. Essas crianças apresentam um alinhamento extremo já no início de suas vidas, não respondendo aos estímulos externos e vindo fora do mundo. O autismo é um distúrbio do desenvolvimento, caracterizado por uma complexa desordem de linguagem, socialização e dificuldades perceptivo-motoras, de etiologias incertas. Não corresponde a uma doença única, mas sim a um complexo sindrômico das mais diversas etiologias, com um repertório comportamental característico, dotado invariavelmente na primeira infância. Então, na primeira infância da criança, a gente consegue perceber esses características autistas, tá? O paciente autista, ele pode ter vários graus de autismo. Então, cada paciente é classificado com determinado grau de autismo, tá bom? Aparece entre as doenças mais graves na infância, é incapacitante, aparece nos 3 primeiros anos de vida. Acomete 5 entre 10 mil nascimentos e é 4 vezes mais comum nos homens. Então, as crianças do sexo masculino é mais comum ter autismo, tá bom? 4 vezes mais homens do que mulheres são acometidas pelo autismo. Qual que é o conceito, então, desse autismo? Falta de adaptação no desenvolvimento que se manifesta de uma maneira grave durante toda a vida. Características desses pacientes.
relacionamento alterado com pessoas e objetos. Eles têm uma relação alterada entre pessoas e objetos, ou com pessoas e objetos. Tem muitos autistas que se apegam a um determinado objeto, que demonstram segurança e confiança para esses pacientes. Eu conheço uma criança na minha cidade que tem um grau baixo de autismo, mas ele se apegou a uma colher. Tá? Então, onde ele vai, ele fica com uma colher na mão ou uma colher dentro da mochilinha dele. Porque aquela colher transmite uma segurança para ele. Então, muitas vezes são coisas que a gente não percebe, ou que passa batido pelas pessoas, ou que são julgadas pelas pessoas, mas que tem um significado para o paciente, para essa pessoa, tá bom? Então, não nos convém julgar. Se esse objeto causa segurança para o paciente ou para aquela criança, ótimo, segure o objeto enquanto a gente estiver te atendendo, converse com o paciente, a colherzinha aí vai te dar força, vai te dar segurança, não vai doer. Então, se apegue a esses detalhes que podem ajudar a gente no atendimento, tá bom? Não consegue desenvolver relacionamentos com outras pessoas. Então, muitos pacientes autistas, eles são mais no mundinho deles, são mais acanhados, não se envolvem afetivamente com várias crianças, tá? Então, mais no seu grupo familiar, são com pessoas do seu convívio mesmo, tá bom? Tem dificuldade de contato visual, então muitos não olham olho no olho. Você vai conversar com a criança para fazer atendimento, ela fica de cabeça baixa. Então, a gente tem que estar atento a isso aí, tá bom? Sempre opta por permanecer sozinhos, então querem ficar sozinhos. Se acham mais seguros, mais confiáveis, mais confortáveis estando sozinhos, tá bom? Ocorre atraso no desenvolvimento da fala. Muitos começam a falar mais tardiamente. Tem um retardo motor. Muitos aprendem a escrever mais tardiamente também. Aprendem e conseguem comer sozinhos, segurando talheres mais tardiamente também, tá bom? Movimentos corporais são estereotipados. Sofrem com mudanças de rotina. Insistem em segui-las com detalhes preciosos. Eles seguem uma rotina detalhadamente. Tem costume, por exemplo, acorda, toma banho, toma café da manhã, vai assistir desenho. Todo dia vai ser a mesma coisa, sua rotina vai ser do mesmo jeitinho todos os dias. Ele tem esse hábito, esse costume de seguir uma rotina detalhada. Se você quebra essa rotina dele, eles se sentem prejudicados, tá bom? Podem apresentar convulsões, então os pacientes autistas podem ter convulsões. A gente tem que estar atento durante o atendimento, tem que estar ciente que esse paciente pode ter convulsões. A gente tem que estar sempre ligado e estar ciente de que isso pode acontecer, que a gente tem que tomar as medidas possíveis e cabíveis a esse problema que pode surgir, tá? 65% dos autistas apresentam deficiência mental, 25% têm inteligência média e 10% são superdotados, geralmente meninos. Então, varia muito, cada caso é um caso, cada paciente tem o seu especialidade. Então, a gente tem que observar, conhecer bem, a anamnese com os pais deve ser bem detalhada para a gente conseguir distinguir. Esse meu paciente é autista, ok, autista, como que eu vou abordar esse meu paciente? Ele se sente mais seguro com determinado objeto? Ok, mãe, traz esse objeto com ele quando o paciente for vir fazer atendimento. A gente vai conversar, ou a gente dá um objeto para ele, fala, nossa, esse ursinho aqui é o ursinho do bem, vai te ajudar. Então, além de ser uma criança, na maioria das vezes, que eles vão procurar atendimento, a criança está com dor. Então, a gente tem que demonstrar a maior segurança possível e confiança para esse paciente, porque eles não têm costume de se socializar facilmente. Nós somos uma pessoa que não é do seu convívio, tá? Então temos que demonstrar essa confiança e muitas vezes nos primeiros atendimentos a gente não vai conseguir atendê-lo. A gente vai apenas conversar, tirar informações que vão ser necessárias para a gente conseguir demonstrar essa confiança para atender esse paciente. Muitos pacientes com necessidades especiais nós não conseguimos atendê-los na primeira consulta ou nas 2 primeiras consultas. Muitos precisam ter uma confiança na gente como profissional, como pessoa, para deixar a gente mexer na boca deles, tá bom? Isso é normal, pode acontecer, tanto com criança ou com paciente com necessidades especiais. Isso aí é normal, tá bom? Pessoas com distúrbios de comunicação. Então, pessoas têm problemas de comunicação. Pode ser pacientes auditivos, são pacientes surdos, são pacientes que não conseguem captar estímulos sonoros, ou que têm a capacidade bem reduzida de captar, tá? São prejudicados no estabelecimento de linguagem da fala.
pode ser classificados esse problema dele como leve, moderada, quando ele faz uso de aparelhos auditivos, aquele negocinho que fica no ouvido, grave, quando precisa de técnicas especiais para desenvolver a fala, e profunda, quando exige educação especial, paciente que tem que se comunicar por libras. Sintomas: quando bebês não se percebe, eles choram, gritam normalmente, tá? Com a idade se percebe, só quando vai passando os tempos. Porque eles ficam com falta de atenção, você fala, eles não percebem que você está falando, falta frequente de respostas, você pergunta alguma coisa, eles não prestam atenção ou não escutam, então não tem como eles te responder, tá? Você chama a criança, a gente acha que finge que não está ouvindo, mas não é porque ela não está escutando, tá bom? Atraso na idade de falar, tem muitos pacientes que são surdos, mas que falam um pouco. Tem pacientes que são surdos e não falam porque não ouviram, não aprenderam ouvindo, então vai ser mudo também, tá? E tem rendimento escolar afetado. Como que é a comunicação deles? Através de leitura labial. Muitos dos pacientes a gente tem que falar pausadamente, bem devagar, para eles conseguirem entender lendo os nossos lábios, tá? Contatos manuais ajudam a sentir o ambiente. Deficiente auditivo não fala porque não ouve. Então, a maioria das vezes, os pacientes são mudos porque não ouvem, tá? Então, não é bom aprender a falar se não escuta. Então, quais são as técnicas que a gente tem que ter para ajudar a lidar com esses pacientes? É importante falar vagarosamente e claramente a comunicar com esse paciente. Então, bem compassadamente, bem devagar, e sempre olhando no olho para ele conseguir ler nossos lábios, tá bom? Se você não sabe falar em libras, tem que conversar bem devagar, ou se ele tiver com outra pessoa, você explica para o paciente, né, bem devagar, e tem que explicar para o acompanhante também, para ele poder conseguir entender o tratamento ou como vai ser abordado, tá? Deve-se elevar a voz e exprimir expressões faciais. Então, falar devagar e mais alto e expressar facialmente o que você está falando, tá? Para ele conseguir entender o melhor possível. Figuras também são muito úteis. Então, mostrar através de imagens aquilo que você está querendo explicar para ele. Muitas vezes você pode escrever, quando o paciente é adulto, para ele poder ler e você conseguir explicar e conseguir vender o seu tratamento para o paciente, tá? Falar sempre de frente para conseguir fazer uma boa leitura labial. Não deixar nada na frente da boca, porque eles vão ler lábios. Tem como você falar com o paciente de máscara, ele não vai conseguir entender, porque ele não está lendo os seus lábios, ele é surdo, né? Então ele não está lendo os seus lábios. A principal forma dele se comunicar com a gente é através da leitura labial. Então não pode falar com o paciente de máscara, tá bom? Todo surdo gosta, quando tentamos falar com ele, não se reporte sempre aos pais ou acompanhantes. Por isso que eu falei, primeiro a gente explica para o paciente, tá? Explica para o paciente. Depois a gente explica para o acompanhante ou para os pais ou quem estiver com ele ali, tá? Conquistar a confiança e a amizade através de gestos, contato manual para deixá-lo mais à vontade. Então a gente tem que sempre demonstrar confiança para esses pacientes para a gente conseguir fazer o atendimento e ele se sentir seguro na nossa cadeira, tá bom? E os pacientes com deficiência de fala são os pacientes mudos. Criança surda não fala porque não ouve, acabei de falar para vocês. Consequentemente, a inteligência, a linguagem, a comunicação oral, assim como o rendimento escolar são afetados, tá bom? Então, pessoas ou crianças mudas, geralmente são mudas porque são surdas, tá? Pacientes cegos, considerações odontológicas. O sucesso no atendimento e tratamento odontológico depende de determinados fatores, como consultórios auxiliares dentistas. Na primeira consulta, o dentista inicia o condicionamento deficiente visual. Tal condicionamento deve ser verbal, sonoro e tátil. Então, a gente vai receber o nosso paciente da melhor maneira possível, apresentar a equipe que está trabalhando com a gente. Lógico que ele não está vendo, mas você vai falar, senhor fulano, eu sou o Dr. Júnior Sinati, então meu auxiliar aqui, Dona Maria, é minha técnica, meu auxiliar, vai estar o tempo todo aqui comigo. Você pode sentir 3, 4 mãos na sua boca, são 2 mãos minhas, 2 mãos da minha auxiliar, para o paciente não assustar, né? Então a gente tem que sempre explicar e mostrar, deixar ele o mais familiarizado possível com o ambiente, tá? E falar para ele que nossos instrumentais produzem efeitos sonoros, então ele vai ouvir o barulho da caneta, ele vai ouvir o barulho de algum instrumento que a gente vai usar nele também. Tá? E muitas vezes ele tem que ter a sensação tátil, porque ele não enxerga. Então a forma dele conhecer o ambiente é pegando. Então muitas vezes a gente tem que pegar o instrumental para a criança cega, colocar na mão, Joãozinho, esse aqui é o espelho que o tio vai colocar na sua boca para conseguir